No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. E hoje a gente vai falar de um assunto que afeta milhões de brasileiros, que é a enxaqueca. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes desse assunto que nós vamos abordar durante o programa de hoje, mas antes, claro, eu quero fazer os convites que eu faço todas as semanas para vocês. Então, se você está nos ouvindo no radinho, lá no Bom e Velho Rádio, no 106,3, nós também estamos no YouTube. É só você se inscrever no nosso canal. Você vai poder ver, rever, compartilhar os nossos conteúdos. É só se inscrever, então, no @NovaOndaNews. Nós também estamos na Alexa. Se você tiver uma Alexa em casa, é só você dizer assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira, e você vai ter todos os nossos conteúdos à sua disposição. Além disso, nós também estamos no aplicativo Radiosnet, que você pode colocar no seu celular e nos ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, é só você ir na lojinha do seu celular, seja ele Android ou iPhone, baixar o aplicativo Radiosnet. E dentro do Radiosnet é só você procurar por Nova Onda Limeira e lá você vai ter todos os nossos conteúdos à sua disposição, com muita música boa e muita informação. Também aproveite para nos seguir no Instagram, @NovaOndaNews, e aí sim você vai poder ficar por dentro também de todos os nossos conteúdos na rede social, no Instagram. Todos os convites feitos, agradecendo sempre a Multi Entretenimentos, que está sempre presente aqui com a gente, fazendo o seu evento fazendo o melhor do seu evento. Então, a Multi Entretenimentos aqui sempre presente com a gente, convites feitos, agradecimentos feitos. Agora sim, vamos ao assunto de hoje. E hoje nós vamos falar então sobre enxaqueca. E olha só, parece comum você ter uma dor de cabeça, né? Aquela dor de cabeça persistente que você fala, ai, tô com enxaqueca. Aí você conversa com a outra colega, tá com enxaqueca também. Pois é, a enxaqueca ela é mais comum e mais normal do que a gente imagina. E olha só, os dados eles chamam a atenção e são alarmantes. De acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a enxaqueca atinge 34 milhões de brasileiros. Ela está entre as 8 doenças crônicas que mais afetam a população mundial e afetam principalmente as mulheres entre 15 e 49 anos. É uma das doenças que mais traz impacto econômico entre as 7 analisadas em 8 países. Só para se ter uma ideia, o impacto da enxaqueca aqui no Brasil corresponde a 1,6% do PIB, considerando gastos diretos e indiretos, e 70% das pessoas que sofrem com o problema já tiveram a vida profissional afetada pela enxaqueca. Os trabalhadores com enxaqueca, eles perdem em média 4,6 dias de trabalho, uma redução de 48% na produtividade, uma doença que afeta muita gente, e é por esse motivo que eu chamei a doutora Mayra Costa para falar, que é médica neurologista, para falar então sobre a enxaqueca com a gente. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e tirado as dúvidas dessa doença que afeta tanta gente, doutora. Todos que nos estão ouvindo, nos acompanhando, né? Realmente, a enxaqueca propriamente dita é uma cefaleia e ela realmente tem todo esse impacto econômico mesmo, né? É uma das maiores causas, se não for a maior causa de absenteísmo no trabalho, ou seja, falta no trabalho. As mulheres são mais acometidas, cerca de 3 a 4 para um homem, as mulheres são mais acometidas, e realmente, como você trouxe todos esses dados, é isso mesmo, isso é a nível mundial, né? São números, e assim, às vezes as pessoas não levam a sério,
né? Ah, é só uma dor de cabeça. Não, não é só uma dor de cabeça, né? Existem vários tipos de dor de cabeça, ou cefaleia, que é o nome científico que a gente dá para dor de cabeça. Existem vários tipos de dor de cabeça. E dentro das dores de cabeça, a mais comum realmente é a enxaqueca ou a migrânia, como no mundo científico a gente fala. Doutora, então a gente vai destrinchar todos esses dados e vamos começar falando o que é uma enxaqueca. Qual que é a diferença de uma enxaqueca para uma dor de cabeça normal? É assim, a dor de cabeça, a enxaqueca propriamente dita, ela tem a clássica que a gente chama. Porque às vezes as dores de cabeça, as cefaleias, às vezes elas se misturam, né? A gente chama de cefaleia mista, uma dor de cabeça mista, que geralmente é a dor de cabeça, assim, tem um fator tensional, que também, depois da enxaqueca, é a dor de cabeça mais comum, é a tensional, e às vezes o paciente, ele tem as duas. Então, às vezes, tem paciente que consegue distinguir. Nesse dia foi mais aquela, que não é tão forte, que é dos dois lados, que é mais aqui, né? Ele consegue definir. Ou quando ele tem a crise propriamente da enxaqueca, tá? A enxaqueca, ela é a característica principal dela, porque ela é uma dor hemicraniana, tá? Ou seja, de um lado da cabeça, alterna de lado, pode alternar de lado, uma hora, tipo assim, pode ser de um lado, hora do outro. É uma dor latejante, pulsátil, tá? Não a maioria dos pacientes, muitas vezes, ele percebe que vai ter a crise, né? Ele começa, ou ele acorda por causa da dor, ou no meio do dia, ele percebe que vai ter. Esse perceber, às vezes é uma dor, vamos dizer, de início insidioso, devagar, né? Ou ele percebe com um mal-estar, ele vê que ele fica incomodado, ele com alteração do humor, né? Aí, às vezes, eu enjoo, ele fala, alteração visual, aí ele fica assim, eu vou ter uma crise. E esses sinais são pródromos, né? A paciente já fica meio assim. E tem aquela que a gente chama da enxaqueca com aura, né? Que já faz parte da crise. Então, muitas pessoas têm alteração visual, às vezes há uma perda de visão aqui no canto, né? Que a gente chama de hemianopsia. O paciente tem escotomas, veio uns pontinhos brilhantes. Às vezes ele tem até alteração na fala, uma disfasia, uma dificuldade de articular a palavra, ele quer encontrar a palavra e não fala, uma parestesia, uma dormência num braço, numa mão, né? Cólica abdominal, né? Tem pacientes que têm cólica abdominal, chegando até ter diarreia, ir no banheiro. Então, tudo isso são sintomas que podem fazer parte de uma crise de enxaqueca. Quando o paciente tem a aura, ou aquele pródromo que ele percebe que vai ter, então o que é que a gente orienta? O paciente já tomar uma medicação para cortar a crise. Porque depois que acontece, a crise ela começa a desencadear, né? Então, depois que entra naquela fase de vasodilatação, que é quando a crise, a dor pulsátil, então já fica uma crise mais difícil de cortar com a medicação, vamos dizer, mais simples, né? Um analgésico comum. Muitas vezes aí você já tem que apelar medicações anti-inflamatórias, aí tem os triptanos, que são mais específicos da enxaqueca, né? E outra característica, além da hemicraniana, que é o que chama mais atenção, às vezes a náusea, geralmente ela faz parte, e tem pessoas até que vomitam, né? Aí a gente brinca que aí o pessoal fala que é o fígado. O fígado é o vilão, mas não tem nada a ver com o fígado, gente. Faz parte da enxaqueca. E, doutora, por que a enxaqueca afeta tanta gente? Por que tanta gente falta do trabalho por causa de enxaqueca? E dói, porque incomoda, né? Eu digo que o enxaquecoso, sempre enxaquecoso. Tem tratamento, né? Tem controle, tá? Mas ela não tem cura. Você não pode dizer que a pessoa que tem enxaqueca clássica, e principalmente quando tem história familiar, então você carrega aquilo com você, no seu DNA, você nunca pode dizer para ela que nunca mais ela vai ter crise, tá? Isso normalmente pode começar desde a infância. A gente vê crianças com enxaqueca. E às vezes a criança tem enxaqueca, a gente chama enxaqueca, né, sem dor. Ela às vezes tem toda essa sintomatologia, cólica abdominal, e não necessariamente tem a dor, aquela dor pulsátil, latejante.
Às vezes tem a vertigem, né? Tem a crise vertiginosa da tontura, com alteração, né, no ouvido, às vezes até um zumbido, alteração do equilíbrio. Às vezes não tem dor, mas pode fazer parte de uma crise de enxaqueca, né? Então, assim, é predominante, é uma prevalência grande de sintomas e que isso incomoda e realmente a pessoa, assim, é difícil, não é aquela dorzinha de cabeça, fala, nossa, acho que eu dou dorzinha de cabeça, eu estou preocupada, né, eu não dormi direito, aí você toma uma Novalgina, uma coisa, e aquilo já passa. Não, se desencadeia a crise, a enxaqueca, além da dor propriamente dito, esse mal-estar antes e, às vezes, o mal-estar após a fase da dor, isso também é ruim. Isso tira o paciente, assim, você fica com aquela, eu brinco com os pacientes, que às vezes dá a impressão, eu digo, eu nunca tomei um porre, mas eu imagino que seja, eu digo que é uma sensação de ressaca pós a crise de enxaqueca. Então, o paciente, às vezes, ele quer ficar quieto, ele quer ficar no escuro, porque você tem a claridade incomoda, o barulho incomoda, a gente chama de foto e fonofobia, né? O cheiro pode incomodar, né? Então, às vezes, você não aguenta estar no seu ambiente de trabalho, você quer se retirar, você toma um remédio e você quer ficar quieto, esperando aquela crise passar. E aí, por isso que a gente acaba tendo tanto impacto econômico por causa da enxaqueca. E, doutora, o estresse, ele acaba auxiliando também? Sim, é um e dos trazendo fatores, mais sim, caos? Sim. O estresse é um dos fatores desencadeantes. Pode ser, muitas vezes, não só o desencadear, às vezes, você está passando, você é enxaquecoso, nunca mais teve, aí, de repente, numa situação de estresse, passando por alguma coisa, aí você tem crise, aí, às vezes, aí você tem uma crise, você pode ter outra crise, né? Em vigência de uma situação de estresse, está passando por um momento de estresse. Alguns alimentos são fatores desencadeantes, ou gatilhos. Privação do sono, tem gente também, não só o dormir pouco, ou não está conseguindo dormir, por alguma situação perdeu o sono naquela noite e não dormiu direito, tem a crise no outro dia. Tem gente que dorme demais, às vezes final de semana, né? Ela dorme demais, pode dormir mais um pouco, você pode ter crise. Alguns alimentos, né, são bem comuns, são característicos, como chocolates, cítricos, alguns temperos que a gente chama monohidrato de sódio, gente, esses temperos que a gente... que pronto, tem sazon, né? Essas coisas assim, eles é muito comum, né? Algumas frutas, alguns tipos de queijo, alguns vinhos, que quando eles mais ricos, né, em determinadas substâncias, todos eles são conhecidos, né, que são fatores desencadeantes de crise. E a gente vê também, doutora, que a maior parte desses casos de enxaqueca estão nas mulheres. Tem a ver com TPM? O que acontece? É muito na questão hormonal também. Tem mulheres que têm a crise da enxaqueca no período da menstruação. Tipo assim, ou antes, né, na famosa TPM, ou pós-crise, ou durante. Isso tem uma íntima relação com a questão hormonal, sim. Nem todas as mulheres têm, tá? Muitas vezes tem mulheres que usam alguns hormônios e elas melhoram da enxaqueca. Tem mulheres que pioram absurdamente quando elas usam o anticoncepcional, a questão hormonal. Por isso que está intimamente ligado à questão hormonal, né, que na grande maioria das mulheres, na menopausa, elas tendem a melhorar da enxaqueca. Na gravidez também, né, por essa questão também, mudança hormonal, uma grande maioria das mulheres que tem enxaqueca propriamente dita, elas tendem a melhorar também na gravidez. Doutora, como diagnosticar a enxaqueca? A gente sabe que tem várias dores de cabeça, algumas pessoas já conseguem diferenciar, mas como diagnosticar? É importante já procurar um médico logo no início? Como é que faz, doutora? Sim, o diagnóstico, a gente fala que ele é essencialmente clínico, tá? Você ouvir a história da dor de cabeça, né? Se encaixa no padrão diagnóstico da dor, diagnóstico clínico da dor de cabeça, né? Exames, muitas vezes você pede alguns exames de imagem. Por quê? Para você afastar outras causas, né? Porque o que eu falei, às vezes a dor, ela se mistura, né? Então, às vezes o paciente ele não consegue, às vezes, definir.
Essa dor é porque eu tenho alteração da TM, eu estou tensa, eu tensiono, eu não estou dormindo bem, né? Eu estou estressada. E é uma dor diferente. Ela pode, e às vezes é limítrofe a diferenciar a dor, né? Às vezes dor súbita que você nunca teve. E de repente você tem uma crise de dor súbita, forte, com vômito, mas você nunca teve. É uma dor que você tem que investigar. Tá? Você tem que ir procurar o médico, de preferência mesmo no pronto-socorro. Tá? Agora, se é crise, você já está acostumada a ter, já melhora, você investiga porque você afasta as outras causas. Principalmente aquilo voltando, né? Por exemplo, você tem às vezes uma cefaleia tensional, que às vezes é o predomínio, aquela que você tem toda semana ou quase todo dia. Tá? Então, essa geralmente ela é mais tensional. No meio dessa, você às vezes tem uma crise da enxaqueca, então a dor se mistura. Mas, resumindo, você tem que tratar. Porque mesmo a enxaqueca, ela sendo em crise, se você tem uma crise, você tem outra, aí daqui a 10 dias você tem, aí de 10 dias passa toda semana, você cronifica a dor de cabeça. E hoje tem uma coisa muito importante que a gente fala para os pacientes, que existe aquele que a gente chama assim, cefaleia crônica por uso abusivo de analgésico. Tá? Caramba! A cefaleia, de uma forma geral, sendo a enxaqueca ou não a enxaqueca, ela pode cronificar. E muitas vezes por uso abusivo de analgésico. Então, o paciente ele começa com aí daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, aqui ele já não resolve. Aí ele busca outro, daqui a pouco ele está usando tudo que tem na frente e aquele tudo que tem na frente já não resolve a dor dele. Aí ele começa a peregrinar indo ao hospital, porque só passa com medicação injetável, né? E aí, às vezes, essa dor começa a ser contínua, começa a ser diária, né? Começa a ser qualquer hora, e aí você já tem o que a gente chama de cefaleia crônica diária. E aí eu digo ao paciente, trate a dor de cabeça, você tem que tratar. Mas eu fiz o exame e não deu nada. Sim, não vai dar nada, na grande maioria das vezes. Muitas vezes, você pede um exame de imagem para afastar outras causas, às vezes, quando a história da dor ela pode se misturar, né? Ou, às vezes, para deixar o paciente tranquilo. Né? Porque hoje tem essa... mas eu não fiz exame, né? Então, às vezes, você pede para dizer assim, olha, sua tomografia está normal, sua ressonância está normal, então, agora vamos tratar a dor de cabeça? Você viu que não tem nada? Né? Então, isso aí, às vezes, é uma questão de você convencer o paciente que ele tem que tratar aquela dor de cabeça. E, doutora, esses sintomas da enxaqueca, eles vêm só no momento da crise ou eles já começam a se manifestar antes? Já dá para perceber? Pode. Tem pacientes que percebem até 1 dia, 2 dias antes. Tá? Tem pacientes que mudam o humor, muda o apetite, muda o sono, fica meio irritado, fica meio enjoado, começa aquela coisinha assim, sabe? Aquela sensação de mal-estar, uma tonturazinha. Então, muitos pacientes, eles percebem. Só que, às vezes, hoje, nos dias de hoje, né, todo mundo vive em situação de estresse, de ansiedade, corre-corre, né, em todos os sentidos. Então, lógico que, às vezes, esses sintomas, né, eles se misturam. Mistura com ansiedade, com corre-corre, com cansaço, né? Então, aí, às vezes, você não consegue definir, né, o que é o sintoma disso, o que é daquilo. Mas tem pacientes que percebem. E tem a aura. A aura é aqueles sintomas que são bem característicos, né, que acontecem no pré-crise, que a gente chama. Que é aquilo que eu falei, alteração visual, escotoma, uma dormência, alteração na fala, uma cólica abdominal, né? Aí, isso aí é o que a gente chama de aura. Quanto tempo dura uma crise de enxaqueca, doutora? Depende. Depende, por exemplo, se você não toma um remédio para, eu falo assim, abortar a crise, cortar a crise, ela pode durar até 1 dia. Se você toma, às vezes ameniza, mas você fica com aquela dor. Às vezes uma crise, ela pode durar até 2, 3 dias. Caramba. Mesmo que ela não seja já tão intensa, tá? Na intensidade, né, daquela dor, tudo, mas ela dura, ela dorme. Muitas vezes o paciente, ele dorme com a dor, melhora, ele dorme, mas ele acorda com a dor. Isso pode durar, às vezes, em média, 3 dias, sim. O paciente em vigência de uma crise. Mesmo que ela não seja tão forte a ponto dela vomitar, ficar, né, mais incomoda ao ponto de realmente a pessoa não ter condição de fazer as suas atividades. E entre uma crise e outra, tem um período de tempo que os estudos já perceberam que acontece entre uma crise e outra, ou não tem
essa determinação? Tipo, vai levar um mês para acontecer? Não tem. Depende muito aí dos fatores desencadeantes, né? Tá? Que cada um pode ter o seu. Tem gente que tem enxaqueca, desencadeia com queijo. Como uma pizza com queijo, ela já sabe que pode ter. Não necessariamente é obrigado a ter. Tem gente que da Páscoa é uma figura. Tem paciente que fala, ai, doutora, Páscoa, ovo de Páscoa, eu já sei que eu vou ter dor de cabeça. Né? Então, vai de paciente para paciente. Mas não tem o tempo. Eu tive uma... Agora, tem paciente que fala assim, ai, doutora, todo mês eu tenho... Isso é muito comum na questão do período menstrual. Aí, doutora, vem, período menstrual, eu já marquei. Então, às vezes, eu já sei, porque eu começo com a dor de cabeça, eu tenho a dor de cabeça. Ou pré, ou do período menstrual, ou pós-menstrual, né? Na questão da mulher. Mas não tem um tempo determinado, não dá. Agora, quando essa dor, essas crises, elas começam... Porque uma coisa, você tem assim, uma crise... uma crise de 6 meses, aconteceu. Então, você não tem indicação de você fazer um tratamento que a gente chama preventivo. Tá? Agora, quando aquela crise, ela começa a ser pelo menos uma vez por mês, né? Todo mês você tem que tratar preventivamente, porque aí a chance dessa dor, ela começar a diminuir o tempo, né, de aparecer a dor, né, mais frequente ou até mais intensa, é muito grande. Né? E aí aí está super indicado o tratamento preventivo. Tem cura em enxaqueca? Cura não. Tem controle, tem tratamento. É o que eu digo, você nunca pode dizer que um paciente com a enxaqueca clássica, tá? Ele vai ter cura. Você nunca pode dizer, o trato, ele melhorou. Nossa, doutora, tô ótimo, nunca mais eu tive. Vamos tirar a medicação? Vamos, né? Aí ele pode passar 1 ano, 2 anos, um belo dia ele pode voltar a ter? Pode. Não dá para você dizer, então tá bom, nunca mais você vai ter. Não, de forma nenhuma, para o enxaquecoso você dizer isso. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, primeiro, pode não ser a enxaqueca clássica, tá? Segundo, às vezes a dor de cabeça ela é mista. Então, às vezes, ela tem um predomínio tensional, que é a mais frequente, muitas vezes, né? Então, aquela você também trata, às vezes dá para você usar a mesma medicação. Então, ele fica, nossa, nunca mais tive dor. Então, às vezes, de repente, a dor de cabeça dele prevalente, a maioria dele não era enxaqueca. Era a dor de cabeça mais tensional, vamos dizer assim. E a enxaqueca, doutora, ela pode trazer outros problemas, como, por exemplo, Alzheimer? Pode ter alguma relação com isso ou não tem nenhuma relação? Não tem essa relação. O que é assim, a enxaqueca, ela é considerada uma cefaleia que a gente chama primária, na classificação das cefaleias, tá? De origem na questão vascular, tá? Por isso que acontece a questão da aura, e acontece realmente um processo inflamatório vascular, a nível de artéria. Então, não é o cérebro que dói, né? É um mecanismo vascular que acontece. Começa, por isso que a pessoa pode ter o pródromo, então ali está começando aquele processo como é que se diz? A gente fala de meio de, vasodilatação, uma vasoconstricção, tá? Aí o paciente pode sentir aquele pródromo, né? E depois a fase de vasodilatação das artérias é a fase da dor. Então, isso é um processo inflamatório, tá? Então, tem o que a gente chama de enxaqueca complicada, mal enxaquecoso, tem pacientes que têm alterações microvasculares, tá? A nível cerebral, no parênquima cerebral, pacientes enxaquecosos crônicos que têm essa enxaqueca de difícil controle, né? Então, do ponto de vista vascular, aí sim você pode ter complicações. E aí, doutora, a gente tem, inclusive, alguns mitos, né? Por exemplo, eu dormi pouco, eu vou ter enxaqueca. Isso é um fato. Sim, sim. Isso é um fato. Se eu comer feijão, vai dar enxaqueca ou não? Qual é o tipo de alimento, doutora? Os mais frequentes são chocolate, alguns tipos de queijo, vinho, algumas frutas, tomate, né? Embutidos, porque eles têm como um conservante, né? Os embutidos, de uma forma geral, presunto, salame, mortadela, salsichas, linguiças, né? Esses temperos que eu falei, né? Esses temperos prontos, tá? Esses são os da classificação mais comum. Algumas frutas para uns, tipo a banana. Café.
Só que a cafeína, eu não vou saber te explicar agora, eu preciso até dar uma... Né? Tem pessoas que, a maioria das vezes, melhora com a cafeína. Tem pessoas que desencadeia com a cafeína. Tanto que alguns remédios, para enxaqueca, o componente deles tem a cafeína. Né? Mas uma parte diz que desencadeia com o café. Outra coisa que também é muito importante nessa partezinha assim, de trabalho, tem pessoas que tomam muito café durante a semana. Chega final de semana, ela não toma essa grande quantidade de café, porque ela não está trabalhando. E aí ela pode ter o que a gente chama uma cefaleia, rebote pela falta da cafeína. Isso também é comum e às vezes o paciente não presta atenção. Né? Aí às vezes ele fala assim, nossa, eu tomei um café, ufa, melhorou. Pode acontecer. É como se fosse um vício? Não chega você a caracterizar um vício. Porque, assim, a cafeína, ela é uma substância estimulante, sim, é fato. Né? Então, isso provoca o quê? Estimulação cerebral. Tanto que tem gente que toma tanto café que ela pode ter um tremor, ela pode ter taquicardia. Tem gente que fica realmente mais alerta. Tem gente que não adianta nada. Eu tomar 1 litro de café, para mim, se eu tiver que dormir, eu vou dormir. Tá? Mas se eu tô dor de cabecinha assim, às vezes eu tô no consultório, aí traz um cafezinho, aí eu vejo que aquela dorzinha de cabeça lá, que estava querendo ali começar, ela vai embora, né? Então, assim, mas não é uma coisa patognomônica, então, tomou café ou não tomou café, vai ter. Não tem essa afirmação, não dá para fazer essas afirmações. Ô, doutora, a gente percebe, como a gente já até comentou, que o estresse é uma das fontes desencadeadoras. Hoje, sim, principalmente. Da enxaqueca. A tendência é aumentar o número de pessoas com enxaqueca? Sim. Sim. Justamente porque essa vida. Antes, eu digo assim, hoje eu não faço mais neuropediatria, né? E antes a gente via, lógico, criança sempre teve enxaqueca. Só que hoje a gente vê crianças com mais enxaqueca. As crianças, então, ou seja, essas situações, fatores desencadeantes, eles estão começando mais cedo, né? E a gente está vendo isso nas nossas crianças, tá? A questão de estresse, de depressão, né? Tudo isso que a gente está vendo em relação às nossas crianças e adolescentes, e a enxaqueca é uma delas, né? Então, com certeza, a tendência é aumentar. Porque assim, se você está estressado, teoricamente, você não dorme bem. Você também, dependendo do que você faz, você também não se alimenta bem. Outro fator interessante a gente chama jejum prolongado. O que é isso? O paciente toma café de manhã e aí ele vai almoçar 3, 4 horas da tarde. Ou o contrário, ele janta, ele come 5 horas da tarde, aí não quer comer mais, e aí ele vai dormir e ele acorda de manhã 7 horas da manhã. Ele ficou quase mais de 12 horas de jejum. Mesmo ele dormiu bem, mas ele tem um jejum prolongado, mais de 12 horas. E às vezes ele acorda com dor de cabeça. Por quê? Porque ele teve um jejum prolongado. E, doutora, a gente vê muita gente fazendo jejum intermitente, né? Que é até uma forma de emagrecer e tudo mais. Como que a senhora vê essa questão do jejum intermitente e pode acarretar enxaqueca? Pode. Se a pessoa tiver enxaqueca, pode. Pode, porque é um jejum prolongado, né? Aí, dependendo da alimentação, né? Tem pessoas que é diretamente ligado à questão da alimentação. Então, dependendo do que ela for comer, dependendo de se fizer esse jejum prolongado, pode. Agora, se a pessoa não é enxaquecosa, pode não vir a sentir nada, entendeu? Mas às vezes, por quê? Porque às vezes quando você faz um jejum prolongado, né, independente da questão da enxaqueca, o que é que você faz? Você faz, o teu cérebro manda para o fígado, para o estômago, que você está com fome. O cérebro, ele quer alimento, ele quer glicose, ele quer oxigênio, ele tem que ser alimentado. E aí aquilo não vem. Então você cataboliza alimentos, você cataboliza energia, você cataboliza isso pelo fígado, você faz uma glicogênese, então você pode fazer uma hipoglicemia, né? Então, muitas vezes, a dor de cabeça, às vezes, né, nessas situações, é porque você faz uma hipoglicemia. A sensação de mal-estar, uma tontura, uma sonolência, um cansaço. Por quê? Porque você está fazendo uma hipoglicemia. Porque o seu fígado está ali trabalhando, fazendo todas aquelas questões metabólicas para mandar açúcar, para mandar um suplemento, um suprimento para o cérebro. Caramba. Então, isso acaba sendo um problema. Pode ser.
Vai acontecer com todo mundo? Não, não vai. Por isso que hoje a maioria das dietas, né, vamos dizer assim, tem pessoas que falam assim, nossa, eu como mais do que eu comia antes. Porque o comia mais não é porque você fraciona, você não faz jejum prolongado, você come menos, porém mais vezes, né? Então você consegue regular e melhorar seu metabolismo, nessa questão que eu falei, esse trabalho aí do fígado. Você está suprindo o seu cérebro, você está alimentando ele com energia, né? Então, por isso que, teoricamente, você come mais vezes. Né? E aí o jejum, é assim, eu não vou falar de uma coisa que eu não tenho propriedade para falar. Funciona, não funciona, é bom? Com certeza funciona para várias pessoas, não vou dizer. Mas pensando nessa questão metabólica, fisiológica, não sei até que ponto é legal. E, doutora, nesse caso da enxaqueca, como tem muitas pessoas e o estresse é um fator desencadeante, a gente tem como prevenir que as pessoas tenham problemas de enxaqueca? Sim, sim. A gente chama assim, ó. Às vezes o paciente, ele pergunta assim, que quando ele procura ajuda, porque ele já está tendo crise, já faltou trabalho, já está incomodando, remédio A, B ou C já não funciona, já tratou antes, aí parou de tratar e voltou a ter, né? Então já tem uma história, geralmente já tem uma história anterior aí já descrita, né? Então assim, você tem que tentar, o que a gente primeiro pede para o paciente, se ele conseguiu, ao longo desse tempo, identificar o que ele traz para ele, provoca dor, desencadeia dor. Né? Tem paciente que consegue, bonitinho. Tem paciente que não consegue. Então, e aí o que é que a gente fala? Além do tratamento medicamentoso propriamente dito, o que é que a gente orienta? Atividade física é uma coisa que melhora muito. Melhorar essa questão alimentar. Tentar tirar alguns... Ai, doutor, eu só como embutidos, por exemplo, né? Então, você tenta orientar ele que tenta diminuir ou tire alguns alimentos, até para ele fazer um teste, né? Atividade física, tentar melhorar a qualidade do sono. Tem paciente... Hoje, tela, visual, como é que se diz? É luz, né? Tanto que alguns telefones já tem aquela tela azul, tem óculos que já fazem aquela tela, um pouco, eles chamam azul, se não me engano, que é um pouco de proteger, né, a questão visual, tá certo? Então, tela, aí o paciente ele vai para a cama 10 horas, só que ele fica no celular. Aí ele consegue dormir, ele perde o sono. Aí ele só consegue dormir meia-noite, mas 6 horas da manhã ele está de pé. Ele tem que estar de pé. Aí ele só dormiu 6 horas. Ah, mas eu dormi bem. Tá, tudo bem. Tem pacientes que pode ser suficiente? Pode. Mas, às vezes, um dia, 2 dias, um mês, 6 meses, só dormindo aquele pouco, chega uma hora que pode não estar sendo reparador essas horas de sono para ele. Isso é um dos motivos também. Melhorar essa alimentação, essa questão não só, vou chamar, na qualidade do alimento, né, do que propriamente nas horas de comer. Ter seu orientação. Tem gente que fala assim, não, eu acordo, tomo um cafezinho e vou embora. Gente, não. A principal alimentação é a alimentação matinal, é o café da manhã. Aí a pessoa toma um cafezinho da manhã, 6, 7 horas da manhã para ir de casa, ele vai almoçar meio-dia, 1 hora. E jantou 7, 8 horas da noite. Olha o tempo de jejum que ele fica. Só que ele faz isso anos. 1 hora pode atacar. Sim, aí 1 hora pode... Aí, lógico que junta outros fatores. Aí, o estresse, né? Aí, de repente, começa a desenvolver uma hipertensão, até por outros fatores. Aí começa a juntar os fatores. Aí você não tem só um motivo. Você passa a ter 2, 3, 4 motivos. Caramba, hein, doutora? E muitas vezes a gente não percebe que tudo isso acaba ocasionando... Afeta, então, é o que eu digo, é como você trouxe aqueles dados. Por isso que afeta tanta qualidade de vida. Às vezes, voltando só à questão da enxaqueca ou qualquer outra dor de cabeça, cefaleia, de uma forma geral, ela afeta muito a qualidade de vida. E por isso, porque às vezes você está assim, uma Novalgina, já passou, né, tá bom. Você toma, passa 1 ano tomando só uma Novalgina, daqui a pouco aquilo é Novalgina. E aí você começa a ter dor mais frequente, a dor de cabeça que já te dá uma coisa, aí você já não dorme direito, você não está se alimentando bem, você não faz atividade física, aí você engordou.
Entendeu? Então, assim, você tem vários motivos, o seu organismo, o seu metabolismo não está adequado. Então, isso você diminui a sua qualidade de vida, né? De uma forma realmente bem ampla, né? Aí não é só a dor. Aí, às vezes, o paciente ele não tem a dor de cabeça, mas ele tem cansaço, ele tem um desânimo, ele não sente vontade, ele não trabalha e fica, nossa, antes eu fazia tanta coisa, né? Às vezes, isso, lógico, você tem que diferenciar da questão de outras, né, quadros, da questão da saúde mental, mas, às vezes, se você melhora os seus hábitos, passa a ter melhores hábitos, bons hábitos de sono, de alimentação, de atividade física e tudo, você vê que, muitas vezes, todos esses sintomas você melhora. Doutora, a senhora falou sobre a questão da luz e do som, né? Que acaba atrapalhando e piorando quando você está com enxaqueca. Mas existe alguma explicação do porquê que a luz e o som, ou ainda os estudos ainda não chegaram nessa fase? É que assim, são os sentidos da gente, né? Como é que as informações chegam no nosso cérebro? Pelos nossos 5 sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Então, isso você leva aquilo como estímulo para o cérebro. Pode ser um estímulo bom, pode ser um estímulo ruim, né? Então, tem pessoas que têm essa sensibilidade maior. Não é todo mundo que vai ter, mas tem pessoas que têm essa sensibilidade maior. Então, aquilo vai como um estímulo que não é bom para o cérebro. E aquilo desencadeia um processo inflamatório, que aí pode ser na questão da enxaqueca. Eu, particularmente, eu tenho o que eu chamo de fotofobia. Se o dia estiver claro, azul, ensolarado, não tem problema nenhum. Mas sabe quando está aquela claridade da nuvem, aquele clarão, mas é nuvem? Nossa! Aquilo eu olho assim, aquilo me incomoda. É uma fotofobia. Eu tenho essa sensibilidade maior. Às vezes isso é só, como é que se diz? Periférico, na questão ali do olho, propriamente dito, e às vezes esse estímulo vai a nível cerebral que te incomoda muito. Por que que a gente usa óculos escuro? Além da proteção propriamente da córnea, né? Ao longo do tempo. Você, principalmente, tem os olhos claros. Né? Porque isso no futuro você pode desenvolver catarata, por causa da questão da intensa luz ao longo do tempo, né? E às vezes essa sensibilidade, ela atravessa e ela vai para o nosso cérebro. Eu, por exemplo, quando eu tenho enxaqueca, às vezes o som é como se me desse uma náusea. Sim, porque é da crise. É como se embrulhasse o som, o estômago de ouvir. É o barulho, às vezes é o cheiro, né? Tem gente que fala assim, nossa, esse cheiro, eu não aguento esse cheiro. Às vezes aquele cheiro é tão gostoso, mas assim, ai, doutora, eu não aguento esse cheiro. E às vezes tem pessoas que têm cheiros específicos, né? Tem gente que, por exemplo, tem gente que cheiro de gasolina no posto desencadeia. Tem gente que gosta do cheiro de gasolina e não sente nada, para ele é bom. É um cheiro gostoso. Né? Então, isso depende, essa sensibilidade também depende de cada um. E como lidar com todas essas sensibilidades, doutora? Pois é. Essa é a pergunta de milhões, doutora? Eu acho que assim, a gente tentar, na maioria das vezes, né? Eu sei que hoje, nos dias de hoje não é fácil, falar é fácil, mas a gente tentar identificar aquilo que a gente pode melhorar. Ou seja, o que é isso? Mudança de hábito. É difícil? É. Hoje eu acho que há essa grande tendência, né? Acho que as pessoas estão talvez conscientizando melhor isso. A gente vê, se você sai 6 horas da manhã de casa, você vê as pessoas andando na rua, correndo, você vê as pessoas indo mais na academia. Hoje, o nutrólogo e a nutricionista hoje vem ganhando um papel importante no atendimento, né? Porque justamente o quê? As pessoas procurando... Antigamente, você falava nutricionista, você falava só de dieta, para emagrecer. Hoje, não. Hoje, você procura o nutrólogo, que é o médico com especialidade nessa questão da alimentação, né? Ou a nutricionista. Por quê? Você procura para você melhorar a qualidade do seu alimento. E muitas vezes, hoje também se fala muito na questão da suplementação. Hoje isso se fala muito. Isso tudo hoje é muito rico, você suplementar, né? A questão do sono, puxa vida, aí a questão vai da tela, da televisão. Muitas vezes você tem que fazer o que a gente chama de higiene do sono, né? O cérebro, ele gosta de rotina. Então, se você vai para a cama 11 horas, fica lá quietinho, apaga a luz, tenta ali, né? Tentar ficar para o seu cérebro entender que aquela hora é a sua hora de dormir.
né? Às vezes precisa de uma medicação para ensinar esse cérebro, às vezes precisa, né? Até aquele cérebro entender, aprender que a hora de dormir é aquela hora e a hora de acordar é aquela hora. Então, às vezes, isso você... Então, tudo isso é mudança, né? Atividade física também. Puxa, ai, nossa, né? Aí você... Mas quando você entende que aquilo é bom, o seu organismo, o seu cérebro entende que aquilo te faz bem, aí ele te cobra. Ele te manda mensagem dizendo, ô, tá na hora de almoçar, ronca o estômago. Nossa, que sono. Porque o cérebro entendeu que aquela hora é a hora de dormir. Tá te dando sono, né? A questão do exercício. Você começa, às vezes, tem pessoas que sentem falta, né? Nossa, nunca mais eu fui na academia, tem uma semana que eu não vou. O corpo começa a dar sinais que tá faltando, né? Então, a gente tem que se conhecer. Muitas vezes o nosso organismo nos manda sinais que às vezes a gente não quer entender. Não entende, não presta atenção, acha que é besteira, acha, depois passa. Não, a gente tem que entender o que sinais o nosso organismo está colocando para fora, né? Por isso que tem, às vezes, as doenças psicossomáticas, né? O que é isso? A saúde mental, às vezes, não está legal ao ponto do nosso organismo mandar sinais. Seja uma dor de cabeça, seja uma insônia, seja uma diarreia, né? Seja uma dor no corpo, seja uma tontura, um zumbido. Muitas vezes isso pode fazer parte de sinais que o organismo está mandando para a gente que alguma coisa não está legal, que não está bem. Doutora, a gente percebe que a quantidade de trabalho afetado com a enxaqueca ela é gigantesca, como eu trouxe os dados aqui no início do programa. E que, inclusive, 48% da produtividade é reduzida por causa de enxaqueca. Mas tem alguma coisa que o mercado de trabalho pode começar a pensar, já sabendo que tem todos esses dados que afetam o mercado de trabalho, que afetam essa parte econômica do nosso país? Eu acho que assim, é entender que isso acontece, não achar que é besteira, não achar que é frescura, não achar que é só uma dor de cabeça. Acho que primeiro entender. Por exemplo, aquele funcionário que tem faltado várias vezes e que por causa da enxaqueca. Eu acho que aí essa empresa tem que ver esse funcionário ou essa funcionária está indo ao médico, está fazendo o tratamento. Você tem que, né? Hoje, grandes empresas elas fazem isso de acordo com o absenteísmo do paciente, né? Por que está faltando? Eu acho que aí tem que chegar no paciente e ajudar. Porque às vezes o paciente não procura tratamento porque ele não quer perder o dia de trabalho. Só que quando ele vai, ele perde porque ele estava com dor e não conseguiu. Mas na hora de ir no médico, ou tomar o remédio, entendeu? Ele mistura porque ele não quer faltar ao trabalho. A gente também ouve muito isso, tá? Então, assim, eu acho que aí o mercado de trabalho, as empresas, os sindicatos, né, que cuidam do trabalhador de uma forma geral, entender o que está acontecendo, né? Chamar junto por que está faltando. Tá? Isso não só para dor de cabeça, acho que isso para qualquer causa de absenteísmo, que aquele paciente, aquele funcionário A, B ou C esteja faltando no seu trabalho, tá? Mas sabendo que já estatisticamente a dor de cabeça tem essa condição, é não interpretar a dor de cabeça como uma frescura, como uma besteira, né? Porque tem causas mesmo, e entender que uma crise de enxaqueca, o paciente ele fica, não está habilitado, e dependendo do trabalho, da função que ele exerça, ele não vai conseguir. Porque às vezes ele não presta atenção, e não é só pela dor. E vai correr risco de vida, inclusive, sim, né, doutora? Sim, ele fica desatento, ele está com mal-estar. Às vezes não só a dor propriamente dita. A dor é a mais incapacitante, você está com aquela dor ali, aquela coisa terrível. Mas às vezes não é só a dor. Então, ele está meio tonto, ele está desatento, ele não consegue prestar atenção, não consegue falar direito. Às vezes, ele não consegue nem escrever, ele, tipo assim, olha e não enxerga, né? Então, tudo isso são mudanças que o paciente, às vezes, vai trabalhar, mas quem hoje trabalha muito com o computador, né? Aquela luz, aquele estímulo visual ali o tempo todo. Quem trabalha o tempo todo com fone, com alguma coisa, ou falando, atendendo ao público o dia todo,
né? Então, às vezes, tem vários sinais que, às vezes, aí o paciente, como é que aí pode melhorar? Aí é uma conversa, vamos dizer, com a empresa, a questão de tratar, tem que tratar sim, tá? Existe tratamento para melhorar, tá? E esse paciente, essa paciente tem que ser acompanhado. Então, o primeiro passo é quebrar esse tabu, né? Sim. Não é só uma dor de cabeça, né, doutora? Sim. É um tabu mesmo, né? É como lombalgia, né? Lombalgia também é uma das causas principais, né, de absenteísmo no trabalho, né? Então, quer dizer, eu digo assim, você tem que entender por que acontece. Porque as empresas têm essa questão de ergonometria. Porque você tem que ter postura adequada, materiais de EPI, proteção, para o quê? Para o funcionário ou a funcionária, ao longo do tempo, não desencadear determinadas doenças em função, né, de coisas que não se protegiam, não se precaviam, né? E isso vale para dor de cabeça também. É uma mudança, inclusive, pelo próprio mercado de trabalho que precisa passar, não só de hábitos da própria população que sofre, mas o próprio mercado também precisa começar a ter essa mudança. Começar a entender, tipo assim, como você falou, a entender que existe, que é real, que estatístico é real, né? Que isso realmente está ali, é estatística mundial, tá? Então, ela tem que entender que pode realmente acontecer e como eu posso auxiliar o meu ou a minha funcionária. Eu acho que num básico é nesse sentido. E como que é o tratamento, doutora? É sempre com medicação ou tem algum medicamento, alguma terapia alternativa que ajuda? Como é que funciona? Também, é assim, dependendo de como o paciente chegue, se é uma dor de cabeça já frequente, crônica, já atrapalha, já não contém, dependendo de qual seja a clínica dele, tem que ser medicamentoso. Você tem que entrar com o tratamento na hora da crise. Eu digo, esse você anda com ele na bolsa. Sentir que vai dar, você já toma. Não espera a crise desencadear. Tá? E o tratamento preventivo, hoje são várias medicações que a gente tem, tá? Para poder você fazer, ou seja, aquele medicamento que você vai usar todo dia. E aí você escolhe ele de acordo com o paciente. Da funcionalidade do paciente, do sono do paciente, do horário de trabalho dele. Quer dizer, então você escolhe de acordo, né? Se ele pode tomar uma medicação A, B ou C, né? Então você escolhe a medicação que mais vai se adequar para aquele paciente. E aí vem a questão do sono, alimentação, os hábitos. E você melhorar tudo isso, um grande coadjuvante, tá? Certo? Melhorar o estresse, né? Ter um horário para você, né? Criar um horário de lazer. Tipo assim, o que você puder melhorar para você faz parte. E aí onde vem a questão da atividade física. Infelizmente, hoje a gente fala assim, infelizmente, porque assim, a gente vai continuar. Obrigado, né? É difícil, eu digo, vai na força do ódio. Vai na força do ódio. Mas hoje, quando você fala de atividade física, quando você fala para prevenção, hoje até para câncer de mama, você está falando de atividade física. Osteoporose, você está falando de atividade física. Alzheimer, você também está falando de atividade física. Problemas cardíacos, quem tem tendência, quem já teve, atividade física. Doença cerebrovascular, AVC, atividade física. Então, hoje, de uma forma geral, a atividade física, ela vem fazendo parte da prevenção, às vezes, dependendo da doença, durante o tratamento e pós, para você continuar. Caramba, doutora. Eu entendi isso tem 3 anos, tá? E o que traz de benefício para o nosso corpo todas essas atividades físicas que a gente faz? Tudo. Na parte osteoarticular, mobilidade, menos dor, melhora alongar você. E aí você vê isso quando você pergunta, putz, daqui a 20 anos, será que eu vou conseguir sentar no vaso sanitário? O meu vaso sanitário vai ter que ter um assento desse tamanho, porque eu não vou conseguir abaixar e levantar. Eu não vou conseguir mais sentar no chão para brincar com meu neto, porque eu não consigo levantar depois. Andar. Por que o idoso, muitas vezes, você tem que ter cuidado?
Porque você perde a mobilidade, você perde o equilíbrio, isso é perda normal. Mas se você não faz atividade, isso piora. Então você tropeça com mais facilidade, você cai com facilidade. Aí você tem osteoporose, porque você também não cuidou, não tratou, não fez atividade física, então você quebra, você vai ter fratura com mais facilidade. Né? Aí você, assim, aí tem toda a questão metabólica da glicemia, do colesterol, do triglicerídeo, né? Toda a questão metabólica, que aí são fatores de risco para doenças, outras doenças, né? Algumas prevenção, quando você fala alguns tipos de cânceres, sim, é prevenção também, né? Atividade, isso é comprovado, tá? Então, ou seja, é um hábito que hoje se fala com muita qualidade e está provado estatisticamente que é de bom tamanho que todo mundo fizesse. Começa 15 minutos, meia hora por dia, se não é todo dia, 3 vezes por semana, mas aquilo, o seu corpo tem que entender que aquilo é um hábito. Porque aí você muda o seu metabolismo, você muda a forma do seu organismo absorver os nutrientes, colocar para fora os nutrientes, absorver o que é bom, perda da gordura, melhora a massa muscular, aí você melhora seu equilíbrio, você melhora seu tônus, você melhora a sua força, você não tem sensação de fraqueza, você melhora o seu sono, entendeu? Então, o organismo da gente é uma engrenagem, né? Não é só melhorar a artrose, não, você está melhorando a artrose e tantas outras coisas mais. Atinge os neurônios? Sim, a nível cerebral, não tenha dúvida disso. É considerado preventivo para Alzheimer. Caramba, gente. Doutora, então vamos às orientações aqui para quem está sofrendo de enxaqueca. Procurar um neurologista. O quanto antes. Quanto antes. Às vezes o clínico, tá? Assim, ele pode fazer um diagnóstico, tá? Não necessariamente 100% tem que ser o especialista. Porque às vezes, dependendo da história da cefaleia, o paciente tem dor de cabeça. Às vezes você faz assim, uma triagem. Você está com hipertensão? Você tem pressão alta? Você tem alguma parte metabólica que não está legal no seu corpo, que pode estar trazendo a dor de cabeça? É uma insônia, entendeu? Então, às vezes, você identificar, e às vezes o clínico pode fazer isso muito bem, tá? Sem dúvida nenhuma. Afastar outras causas das dores de cabeça, né? E, às vezes, não resolvendo aquela enxaqueca clássica, e aí, sim, você tem que procurar o especialista, o neurologista, né? Para você tratar não só a dor, né? Como você tem que fazer o tratamento preventivo. Perfeito. Então, primeira orientação. Está sentindo dor ou está começando a sentir? Neurologista. Sim. Procurar o médico. Então, a segunda orientação que a gente já falou durante a entrevista é se observar, se conhecer, né, doutora? E aí, quais alimentos que a senhora indica para quem... Claro que vai ter que se observar, né? Sim. Não vale para todo mundo, mas para a gente já fazer a lista, para a pessoa guardar na memória o que ela precisa começar a observar para ver se é aquilo ou não que está dando enxaqueca, doutora. Então, a gente fala assim, que tudo que é bom, que é gostoso... Faz mal? Faz mal. Tá louco, doutora, você não tá dando, né? Aí de brincadeira que já dizia Roberto Carlos, tudo que é bom é imoral, é ilegal ou engorda, né? Que é o que era... né? Então, é mais ou menos isso. Então, às vezes, você fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Não, gente, hoje, essa questão da alimentação, ela melhorou muito. Não tem mais esses tabus. Você tem que comer o queijo e tal. Não. É o arroz, é o feijão com moderação, é a salada, é o legume, é a proteína, e o ovo. O ovo já foi o vilão. Há 20, 30 anos atrás, o ovo era o grande vilão. Por causa do... Hoje não, hoje o ovo é o salvador da pátria. Ovo, o frango, sabe? Então você tem essas opções mais saudáveis, entendeu? Então não precisa sair inventando. Você tem que tirar muitas vezes o queijo, as gorduras, principalmente de origem animal, né? Que são os queijos, as manteigas, frituras, os leite integral, né? Entendeu? Você pode tentar melhorar. Toma leite. Hoje tem essa questão aí, fala muito das intolerâncias. Aí vem a questão de conhecer. Aí, às vezes, procurar outros especialistas. Porque, às vezes, você tem intolerância. Hoje se fala muito na intolerância à lactose, na questão do glúten, né? Que aí você pode tirar a mudança dessa alimentação, tá certo? Então, são mudanças e que não são coisas, às vezes, caras. São coisas dentro do normal. O básico do arroz, feijão, legume e uma proteína. Uma alimentação que hoje as nutricionistas tanto falam, balanceada. Não precisa muitas vezes, não vai inventar
a pólvora de, só a alimentação tal. Não, não. É uma alimentação que a gente chamaria de saudável, balanceada. Por que hoje as grandes empresas que servem a refeição, né, elas têm que ter a nutricionista? Por causa disso. Porque tem que oferecer uma nutrição dentro de um saudável. Uma balanceada, pelo menos, exatamente. E isso, a gente tem que levar isso para casa. Né? De uma forma geral, a gente tem que levar isso para casa. E aí, além da alimentação, atividade física, que nós já falamos, já reforçamos a importância da atividade física. Doutora, quem tem casos de enxaqueca na família? O que a senhora orientaria? Não tenho enxaqueca ainda, mas tenho casos na minha família. Fico atento, não fico atento? O que a gente faz? Não, você não vai dizer, será que você não pode ficar isso? Será que eu vou ter enxaqueca porque minha mãe tem? Não, você tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer o dia todo. Ter bons hábitos, né? Se você tem os bons hábitos, aquilo que a gente falou, do sono, alimentação, atividade física, né? Uma vida dentro do regramento daquilo que a gente consiga, lógico, entendeu? Né? Que a gente também não pode se estressar porque tem que ter bom regramento, senão acaba sendo um estresse a mais. Né? Mas dentro da nossa atividade, aquilo que a gente conseguir melhorar para a gente teoricamente vai estar melhorando, a chance de ter, digamos que ela vai ser menor. Mas um dia eu posso ter? Posso. Às vezes tem paciente que briga assim, doutora, minha mãe teve. Então, filha, você herdou. Você pode não ter herdado uma casa, você pode não ter herdado nada, mas a enxaqueca, filha, você herdou. Né? Então, é comum? Mas é obrigado? Não vai ser obrigado a acontecer. E eu acho que nem a pessoa tem que ficar esperando acontecer. Você tem que ter os bons hábitos para você evitar não só a questão da enxaqueca, como qualquer outra, vamos chamar, doença. A gente falou um pouquinho das quebras de tabu, mas a senhora acredita que, de repente, os profissionais de saúde também precisem de um pouco mais de treinamento para poder indicar esse paciente para o melhor caminho? E não achar que é uma simples dor de cabeça, doutora? Sim, acho que não só na enxaqueca, né? Hoje, assim, a gente tem muita informação, então é por isso que hoje se criou, né, assim, isso no Canadá, na Europa, tem os programas de saúde da família, nesse contexto, que é justamente isso. O que é isso? É o médico, é aquele médico que vai ver o paciente como um todo. Então, ele vai conhecer aquele paciente como um todo. Né? Então, ele só encaminha para o especialista quando ele não dá conta que é uma coisa realmente do especialista. Então, é essa formação. Por que tem o agente de saúde, o agente de saúde da família? Porque são aquelas pessoas que vão visitar pacientes, a casa, entender a dinâmica da família, entender a necessidade, para conhecer a família, para ver qual a maior necessidade. Então, tudo isso faz parte de informação, não só para pensar em tratamento, como você principalmente pensar na prevenção. Perfeito, é isso. Então, orientações dadas. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por ter trazido tantos esclarecimentos para essa doença que atinge tanta gente que às vezes a gente não dá atenção, né? Não dá importância, isso é verdade. Obrigada, doutora, mais obrigada uma vez. Obrigada a vocês, obrigada a todos que estão nos acompanhando e não fique com enxaqueca, não deixe a sua enxaqueca ou a sua cefaleia, que seja um outro tipo de dor de cabeça, cronificar. Porque quanto mais ela cronifica, né, ela é uma dor de cabeça que ela é mais difícil de ser tratada, ela responde menos à medicação. Né? Então, é a gente procurar o tratamento. Perfeito. Obrigada mais uma vez. A você que ficou com a gente até o final, meu muito obrigada também. Na semana que vem, a gente volta com mais Onda Talks, com mais informação e mais conhecimento para você. Até lá.